cinéfilos de plantão! Como presentinho nosso pra vocês nessa época de Natal, a gente sabe que vocês adoram ver a desgraça alheia, então acompanhem a nossa equipe do Cinemaginando, dividindo com vocês as nossas opiniões sobre as 5 maiores cagadas que nós acompanhamos em 2017. Divirtam-se! Meu quinto lugar é A Múmia. Eu confesso que tinha filmes piores, mas eu coloco A Múmia aqui porque ele se propôs a algo grandioso, que era criar o Dark Universe, um universo cinematográfico de monstros. Uma ideia que eu considero, na verdade, muito boa, mas começou a ser feita de uma maneira completamente genérica e esquecível. Tom Cruise está desperdiçado, a trama é genérica, o filme se concentra mais em construir um universo de monstros do que contar uma única história. E sinceramente, se esse é o rumo que a Universal tá querendo tomar pro Dark Universe, pode parar. Pode parar. Em quinto lugar, eu escolhi Rei Arthur. Digamos assim, foi a minha maior decepção do ano. Cara, o Gary estava prometendo aí uma coisa legal e tal, a visão dele, das histórias arturianas aí e tal, mas o estilo dele, o jeito como ele faz o filme já tá saturado e ele não trouxe nada de novo, assim, de verdade, com essa versão do Rei Arthur, tá vendo? Quinto pior filme do ano pra mim, uma grande decepção, que foi Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Eu estava muito empolgado, a expectativa estava grande, porque quem dirigiu esse filme foi o Luc Besson, que fez simplesmente uma das melhores ficções científicas, na minha opinião, que foi o Quinto Elemento. Tem um visual bem particular, e ele estava mostrando muito disso em Valéria também, nos trailers e tal. A HQ francesa em qual é baseado esse filme é muito importante, influenciou inclusive franquias como Star Wars, por exemplo. Então eu estava esperando uma história muito bacana, com um visual muito melhor ainda. E acabou que só ficou no visual, história fraca, tive envolvimento nenhum com o filme e personagens totalmente não carismáticos, mal escalados. What? Mal escalados. What? Então esse filme só ficou visualmente interessante e nada mais. Não me empolgo para ver uma continuação. Em quarto lugar, Baywatch. Olha, como alguém consegue desperdiçar um cara como o Dwayne Johnson, eu não faço a menor ideia. Quando o filme foi anunciado, eu tava até esperançosa porque eu esperei algo do tipo Anjos da Lei, que deu muito certo. E colocando o Dwayne Johnson com o Zac Efron, que é um cara que se mostrou muito engraçado, eu tinha esperança. Mas o filme é muito sem graça, ele se baseia muito em piadas físicas, piadas com humor grosseiro. É um filme completamente sem graça, esquecível, e se eles queriam uma franquia, que ela morra na praia. I can't save you if you're being a dick! Em quarto lugar, eu escolhi A Múmia, que também é meio que uma decepção, mas a gente não sabia muito o que é que ia ser desse filme, né? Mas, infelizmente, é um filme que não é sobre a múmia, não funciona como um pontapé inicial para esse universo compartilhado dos monstros da Universal e tal, e acabou sendo mais um filme do Tom Cruise e seus instantes suicidas, né? O quarto pior filme do ano pra mim foi Assassin's Creed, que junto com Warcraft ele estava prometendo mudar a forma que filmes de games eram feitos. As próprias produtoras dos games estavam envolvidas no processo. O visual estava bacaninha, fotografia boa, o diretor é bom, o Michael Fassbender também é um bom ator. Tem uma outra cena que entretém, mas no final eles apostaram para uma trama super genérica de Hollywood, um thriller lá de ficção científica, meio de ação, o que faz o jogo ser bom. Eles não apostaram muito no filme e foi o que foi. Não, nada de interessante, não quero ver uma continuação. I don't know, I guess I kind of, Em terceiro lugar, e eu sinceramente achei que esse filme ia ficar bem mais alto no meu ranking, Transformers: O Último Cavaleiro. Michael Bay, eu sei que você tá cansado dessa franquia e nós sentimos o seu cansaço através dos seus filmes. No more Optimus Prime! Grant me mercy, I beg of you! A gente tem mais do mesmo. O filme é excessivamente longo e por causa disso ele quase subiu mais no meu ranking. Personagens genéricos, clichês. Mais uma vez dessa vez ele tentou colocar uma mulher numa figura
de poder através daquela garotinha, mas ele não conseguiu se controlar e tinha que colocar uma mulher com uma figura mais objetificada. Eles reescreveram toda a história dessa franquia para tentar deixar ela maior do que ela é. Parece que a cada filme eles voltam mais no tempo para fazer parecer que os Transformers estão aqui há mais tempo do que eles realmente estão. Pelo amor de Deus, coloquem um diretor que realmente queira estar nessa franquia, porque Michael Bay não quer mais, e nem nós. I'm not leaving you. It's time to stop! Excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Pois é, em terceiro lugar, Assassin's Creed. Mais um filme que não quebrou a maldição das adaptações de videogame. Apesar de eles terem colocado um ótimo diretor, ter juntado aí um elenco muito bom, com o Michael Fassbender protagonizando e tal, mas é um filme que se perdeu ali no que queria contar, uma história no passado, uma história no presente, uma coisa meio ficção científica. Se perdeu ali, não soube no que focar e até agora eu não entendi o que diabo é aquela maçã. Será guiado hacia una nueva era. Tu vai... Pelo amor de Deus. Terceiro pior filme do ano pra mim é um filme da Netflix, que é o Death Note. Tinha uma legião de fãs esperando por esse filme, porque ele é baseado em material original de anime e mangá. Eu não conheço nenhum desses materiais, então estava vendo de mente aberta ver o filme. A única coisa que eu vi de bom foi o visual do Ryuk, lá que faz a dublagem é o William Dafoe. O personagem principal totalmente sem carisma, o ator péssimo. O tom do filme fica mudando de uma cena para outra, você não sabe se está vendo uma comédia pastelão. Você está vendo uma paródia. Se você está vendo um filme de terror. Ou de ação. He's a person. Like you or me. You're the one who flew into the sun. Então foi um filme bagunçado, muita gente se decepcionou, uma das piores coisas que a Netflix já fez, tanto de seriado quanto filme. Segundo lugar, Além da Morte. Eis a razão por que eu tenho o pé atrás com filmes de terror. Esse filme é só jumpscare sem graça atrás de jumpscare sem graça. Eles pegam uma premissa que podia ter sido interessante, talvez não como um filme de terror, ou talvez só como um thriller, como um suspense, que são estudantes que se matam para vivenciar o que é a vida após a morte e depois se ressuscitar, para depois contar quais são as suas experiências. E eles agora estão sendo assombrados por Deus sabe o que. Eu até hoje não sei o que é. São espíritos, eles ficaram doidos, sei lá. A grande razão de eu ainda não ter o meu pé firmado em filmes de terror. Em segundo lugar, Alien Covenant, cara. Pois é, aquela coisa, né? O Ridley Scott tinha tentado trazer alguma coisa diferente com Prometheus. Não deu certo, não foi bem recebido e tal, teve muitos problemas naquele filme. E aí, com esse filme aqui, ele quis entrar nessa vibe nostálgica, de querer voltar às origens, de querer explorar mais o Alien, mas ficou só pelo gore. Parece um Sexta-feira 13, sabe, com adolescentes estúpidos no espaço. Segundo pior filme do ano pra mim é um filme brasileiro de comédia, Os Parsas. Olha, primeiro eu quero explicar por que eu fui ver esse filme, que não era minha intenção. Eu ia assistir Star Wars, a sessão era meio tarde, eu já estava lá no shopping center, não queria ficar esperando. Qual era o filme que tem aqui nesse horário? Bom, Os Parsas. Fui ver, de mente aberta. Eu gosto do Whindersson Nunes, Tiro Lipa, Tom Cavalcante, acho que eles fazem um trabalho legal separadamente. Mas esse filme, roteiro totalmente pobre, piada sem graça, direção horrível, edição bagunçada também, até esses aspectos mais básicos do cinema, eles conseguiram ferrar. A única coisa que tem de bom nesse filme é o Tom Cavalcante, que ele é a única coisa que você ri desse filme. Com certeza, o pior filme até hoje do Raul de Gomes, que já não tem um histórico muito bom. Meu primeiro lugar veio cedo esse ano. 50 tons mais escuros.
Meu Deus do céu! Olha, só de saber que ainda tem mais um filme é razão suficiente pra me fazer querer chorar. Você pega um dos piores roteiros dos últimos anos, com algumas das piores falas que os meus ouvidinhos já ouviram na vida, e o casal mais sem química ou interesse um no outro que o cinema já viu. Esqueça Bella e Edward. Esse é o casal mais sem graça da história. Okay, fine. I will have dinner with you. Because I'm hungry. O pior é que esse filme não tem uma história pra contar. Fale o que quiser de Transformers. Ele tinha uma história. Quer dizer, ele tinha umas 20. Mas ele tinha alguma coisa pra contar. Esse filme não tem nada. Eu faço até um desafio aos fãs desse filme. Vamos para a pergunta que vale R$1 milhão. Qual é a história desse filme? Não tem! Ah! Em primeiro lugar, é com pesar que eu coloco Transformers 5, né, cara? Não importa nem o subtítulo também, e não vai importar no próximo filme também o que foi que aconteceu nesse. Não. Cara, mais uma vez o Michael Bay insiste em dar a sua visão na franquia desses robôs aí alienígenas, cara. Ele continua focando naquela coisa das pessoas, ao invés de focar nos robôs, ao invés de focar na mitologia. A única diferença desse filme pro quarto é que esse daqui tá tentando levar para um universo compartilhado, né? Que tá muito comum aí agora em Hollywood, mas não deu certo. Excuse me, I'm sorry. Pior filme do ano pra mim não poderia deixar de ser outro que não fosse Resident Evil 6. Quero deixar bem claro que eu odeio essa franquia toda. Eu não gosto de nenhum dos filmes, acho que se desvirtuam demais dos games, e o que eu gosto dos games. Paul W.S. Anderson e Mila Jovovich, não sei como eles são enquanto casal, mas enquanto parceria de cinema é um desastre sempre. Três Mosqueteiros aí é outro exemplo pra gente falar. O filme tem um roteiro que força muito puzzle assim, de videogame pra você lembrar que é um filme baseado em games. Tem até um twist lá no final que você não se importa, porque você não quer saber mais de nada até aquele momento. A edição totalmente, ele tenta imitar um pouco o Mad Max, sendo que fica bagunçada, assim, não consegue ter a dinâmica que o Mad Max tem. Mas tem uma coisa muito boa nesse filme, a melhor coisa que tem nesse filme é uma coisa que não tem em nenhum outro, que é porque ele é o último. Então, por favor, acabe e vamos fazer um reboot que nem os games fizeram. Calm down. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido com a nossa desgraça. Deixa aqui nos comentários que filmes vocês acharam os 5 piores de 2017. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de curtir e de se inscrever para continuar nos acompanhando. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e, é claro, cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau e Feliz Natal!